Meus amados, eu acho que Valdemiro Santiago viu o vídeo daquele pastor da Assembleia de Deus descendo a lenha das igrejas, mandando os pastores se arrepender e defendendo o carnaval, orando pelas pessoas no carnaval, abençoando o carnaval, abençoando a Sapucaí. Eu acho que Valdemiro viu? Meus amados, eu vou deixar o vídeo aí de Valdemiro Santiago, que ele sentou a lenha, amaldiçoou o carnaval e desceu o cajado aí, viu? Fique com o vídeo de Valdemiro, eu vou colocar o vídeo do pastor também, falando lá, detonando os pastores aí, e defendendo o carnaval, e vou colocar o vídeo do Valdemiro Santiago também. E também vou deixar um áudio aí do nosso querido presbítero Giovanni Cardoso, o que ele falou sobre o carnaval. E eu quero que você assista tudo aí, e eu quero que você deixe a sua opinião. Você concorda com o Valdemiro? Você concorda com o pastor que abençoou o carnaval? Você concorda com o presbítero Giovanni Cardoso? Vou deixar o vídeo aí para vocês acompanhar. Rapaz, Vavá pegou A, viu? Boa noite a todos e todas, a paz do Senhor Jesus e feliz carnaval. Sou Cosme Felipsen, nascido na primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, pastor da Assembleia de Deus, participante do MNE, Movimento Negro Evangélico, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e do Coletivo Esperançar. Também sou colaborador da vereadora e secretária de Meio Ambiente, Tainá de Paula. Lamento profundamente por muitos dos meus irmãos em Cristo abandonar a cidade em época de carnaval e fazer retiros, dizendo que a cidade está na mão de Satanás. Digo a vocês que a cidade e o carnaval não é do demônio, e sim dos cariocas! E de todos que amam a vida. Demônio não é sambá. Demônio é a fome que muitas famílias ainda passam na nossa cidade, enquanto grandes igrejas continuam enriquecendo seus pastores, que também podem ser chamados de falsos profetas e usurpadores da fé. Satanás te impedir não, porque a cidade está contaminada com esse maldito carnaval. Escreve aí, jornalista, maldito seja o carnaval 70 vezes 7. Escreve aí, fala que eu falei isso aí. E eu estou falando e estou amaldiçoando mesmo. Maldito seja o carnaval nesse país. Maldito. E quem prestar socorro, quem prestar auxílio ao carnaval vai cair nessa maldição. Seja prefeito, seja quem for. Estou falando. Porque é festa diabólica, satânica, para destruir famílias inteiras. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí para o país por causa dessa patifaria, essa maldição. Fala mal de mim. Maldito seja o carnaval. É isso. Essa praga vai acabar. Você que não gosta de mim, é problema seu. Só traz desgraça. Inicia as pessoas em todo tipo de crime, de vício, enfim, destrói vidas e famílias. Quem não concordar também é problema seu. Eu sei disso aí. Então pronto. Aí o governo vai dar verba. Faz bem o prefeito Manga lá em Sorocaba. Deus abençoe o senhor, prefeito. Enfrenta a corja. Enfrenta quadrilhas inteiras por causa disso aí. E aí Satanás é a corja dele, os filhos dele. Vem pra cima de mim, pode vir, vocês são poucos. Poucos. Perto daqueles que estão comigo. É isso. E eu não sou servo de Eliseu, não. A minha unção é do Eliseu. E a minha visão é do Eliseu. O servo do Eliseu teve medo. Eu não tenho medo, não. Pode vir a quadrilha inteira sobre a minha vida. Eu não tenho medo de quadrilha, não. Eu não tenho medo de bandido, seja do colarinho branco, de que espécie for. Eu não tenho medo, eu só temo a Deus. Mais nada. E não tenho problema também se me matar, não. Tenho não. Eu vivo é para Deus, presta atenção aqui. Tenho medo de quadrilha, esse país está cheio de quadrilha, ainda mais agora. Agora é quadrilha mesmo dirigindo o país. Quadrilha. Agora é quadrilha. Eles não gostam de mim, eu também não gosto de corrupto. Eu não gosto de corrupto. Então, problema é seu. Eu não gosto de corrupto. Problema é seu. Não adianta. Não adianta me ameaçar, botar pressão, porque eu não vou servir. Eu não ponho tapete para bandido.
Eu não ponho tapete. Aproveitar o carnaval, vai lá, filho. Aproveitar o carnaval, que não pode reclamar com a gente, vamos cantar, né? Carnaval não pode cantar na rua? Pode, né? Pode ou não? Se for fazer apologia às drogas, ao crime, aí pode, né? Então vamos louvar o nome do Senhor. Hoje eu estou mais azedo que machixe, giló e limão batido no liquidificador. E hoje vai ter milagre nesse lugar. Ah, vai. Quem pisar hoje aqui vai ser abençoado. Daqui a pouco começa a imposição de mãos. Vamos cantar um louvor? Daqui a pouco eu vou ajoelhar e orar na abertura aqui dos trabalhos, tá bom? Tem milagre aí, né, filho? O carnaval é uma das festas chamadas populares que mais produz prejuízos para a família, para a sociedade, para o país. Prejuízos estes, muitos a princípio invisíveis, mas que aos poucos vão destruindo a família e a sociedade. Carnaval, como o próprio nome diz, é uma festa que celebra a carne. Carne, vale, carnes. Do grego significa carne e vales significa prazeres. É um período em que a população, principalmente nas grandes cidades do Brasil, festejam e se dedicam aos prazeres exacerbados da carne. É tempo de extravasar a libertinagem e a violência. Numa linguagem psicanalista, é tempo de liberar o id, instintos e impulsos sexuais, não frear a busca pelo prazer imediato. Hedonismo. Seria ainda deixar fluir o instinto de vida, ou seja, a libido ou mesmo o thanatos, agressão e morte. Ou seja, para muitos, o período do carnaval vale tudo para satisfazer o apetite carnal, só não vale proibir. Ou seja, o carnaval, sem dúvida, é a exaltação de Satanás e do inferno. No Brasil, durante a semana do carnaval, o país se curva diante do chamado Deus Momo, o Deus da riqueza e do materialismo, ou seja, o Deus Mamon, e do rei Momo, Deus da mitologia grega, que representa zombaria, sarcasmo, insulto ao Deus Santíssimo. O carnaval debocha dos princípios morais e éticos de forma escandalosa, apoiado pelo poder público e pela grande mídia, principalmente a televisão. O carnaval faz apologia explícita à prostituição em todas as suas formas: homossexualismo, adultério, pedofilia, prostituição, fornicação. Tudo isso é confirmado pelas campanhas milionárias promovidas pelo poder público no Brasil, com a distribuição de camisinhas, custeadas pelos impostos da maioria absoluta da população, que não apoia esse tipo de comportamento e muito menos essa festa. Com isso, o poder público está dizendo: faça sexo com quem quiser. Os verdadeiros cristãos, o povo de Deus, precisamos orar pelas autoridades constituídas para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, conforme Paulo escrevendo em 1 Timóteo, ele diz, de 1 a 5. Admoesto-te, pois, Timóteo, antes de tudo, que se façam deprecações, súplicas, rogos, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens, Timóteo, se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queridos, se os governantes do Brasil respeitassem mais as pessoas do que as coisas, se vissem o ser humano com dignidade e respeito, se entendessem que uma vida vale mais do que uma festa de carnaval, não teríamos tantas vítimas de desagregação familiar, de homicídios, de roubos, de estupros, etc. Tudo isso no período do carnaval. O país gasta milhões para promover festas como o carnaval, como a Copa do Mundo, enquanto isso as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais e postos de saúde, abarrotados de adolescentes grávidas, filhos sem pai, mulheres vítimas de aborto involuntário, milhares de assassinatos de inocentes por abortos criminosos, provocados por mulheres irresponsáveis que se entregaram a todo tipo de orgias e terminaram engravidando irresponsavelmente. E para resolver o problema, simples: assassinar um inocente no ventre. A educação se encontra uma vergonha. As escolas de ensino integral, sem nenhuma infraestrutura, não oferecem uma alimentação adequada para os estudantes. Com isso, há uma grande evasão escolar. O aumento descontrolado do tráfico de drogas, criando a cada dia um exército de dependentes químicos. A segurança pública está um caos. Mas diante de tudo isso, vemos a inércia do poder público, enquanto para promover festas como o carnaval, vemos uma rapidez
e eficácia surpreendente por parte dos governantes a nível federal, estadual e municipal para viabilizar todos os meios possíveis. Dinheiro não falta para essa festa diabólica chamada Carnaval. Para tentar justificar as aberrações e libertinagens praticadas no período do tal Rei Momo, o poder público e as empresas privadas que lucram com o Carnaval invocam a ideia de que esta festa traz riquezas para o país, principalmente com a vinda de turistas. Quero dizer o seguinte: os prejuízos e tristezas causados pelo período diabólico do Carnaval, não há dinheiro que pague, ou seja, numa escala de 1 a 100, podemos dizer que 90 são prejuízos e 10 são de lucro, se é que existe lucro numa festa como o Carnaval. O turismo que é promovido com essa festa é o turismo sexual que enriquece os insanos e insensatos de coração à custa da destruição da imagem e da dignidade da mulher brasileira, das crianças e adolescentes que são explorados sexualmente nessa época e vendidos como escravos aos mercadores da ganância. Discute-se muito a relevância do Carnaval do ponto de vista cultural, econômico e turístico, mas não se discute os malefícios do Carnaval numa perspectiva bíblica da verdadeira espiritualidade. Dentro de uma visão espiritual, o Carnaval é um culto a Satanás, recheado do que ele mais gosta, do que mais lhe sacia e lhe dá prazer, as obras da carne. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 5, 19 a 22, faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, ou seja, entre o que agrada a Deus e o que agrada a carne, entre o que agrada ao mundo e o diabo, e o que realmente agrada a Deus. Carnaval é ilusão, decepção e atraso. Muitos falsos cristãos passam o ano esperando essas datas chegarem para darem lugar à carne, como, por exemplo, os grupos de algumas igrejas que se infiltram em meio à folia de Momo, invocando o espírito evangelístico. São os chamados bloco gospel. Enganam-se a si próprio e enganam a sociedade, mas não enganam a Deus, dizendo que vão ali evangelizar. São cristãos que não sabem o que é orar, consagrar, não leem a Bíblia, não sabem o significado verdadeiro do que é servir a Deus, não se comportam como filhos da luz, mas como filhos das trevas. Não são um bom exemplo para os fiéis. 1 Timóteo 4,12, Paulo traz aqui uma mensagem ao jovem pastor Timóteo, o que é ser exemplo dos fiéis. Ele diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, no comportamento, Timóteo. As pessoas, queridos, passam o ano todo praticando as mesmas coisas que praticam aqueles que não conhecem a Deus. O verdadeiro cristão, ele faz diferença, ele não se mistura com o pecado. Salmo 1, versos 1 e 2, está escrito: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Malaquias 3:18 está escrito: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, tem que haver diferença entre o verdadeiro cristão e o falso cristão, entre o ímpio e o justo. O verdadeiro cristão não escarnece de Deus, ele não zomba de Deus. Carnaval é tempo de escarnecer e zombar de Deus, muito mais do que em outras épocas. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7 está escrito: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. O verdadeiro cristão não pisa no Filho de Deus. Hebreus 10:29, cristão que se envolve com a diabólica festa de Carnaval está pisando em Cristo, está pisando o sacrifício de Cristo. Hebreus 10:29 está escrito: De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. No período do Carnaval, as pessoas pisam o sacrifício de Jesus, as pessoas querem desmoralizar o Evangelho, as pessoas pensam em humilhar a Deus. Os chamados blocos gospel estão envergonhando o Evangelho de Cristo. O verdadeiro cristão não participa desses blocos. Deus é santo e existe de nós santidade. 1 Pedro 15:16 está escrito: Mas como é santo, queridos, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Carnaval é algo profano, é imundícia. Igreja é povo santo do Senhor. Tem que haver separação entre o santo e o profano. Ezequiel 42:21 está escrito: Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Deus, desde o Antigo Testamento, ele faz separação entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano. Carnaval é festa profana, é festa diabólica, é festa que exalta o principal inimigo de Deus, que é Satanás. Todas as vezes que esses eventos profanos como o Carnaval terminam,
vem a zombaria contra a igreja do Senhor. Tudo isso por causa dos falsos cristãos que intitulam-se Igreja de Cristo, mas não são. Nesse período de malignidade, perversidade e imoralidade desenfreada, em que as pessoas perdem a noção do tempo, da razão e do bom senso, Satanás transforma muitas vidas em instrumento do seu desejo maligno, que é destruir aqueles que deveriam ser a imagem e semelhança de Deus. As pessoas não estão nem aí para os riscos que correm. Tudo isso porque um abismo chama outro abismo. Salmo 42, verso 7 está escrito: um abismo chama outro abismo. Felizmente, querido, muitas pessoas têm permitido e aceitado essa escravidão imposta por Satanás nas suas vidas, tornando-se escravas do pecado. Lembra quando lá no início desse áudio nós falamos sobre os prejuízos causados pelo carnaval? Pois bem, queremos aqui enumerar alguns. Observe. Quantas iniciações às drogas? Quantas pessoas iniciam no mundo das drogas? Quantos jovens que programam nesse período perder a sua virgindade, principalmente as moças? Quanta gravidez indesejada e quantos abortos criminosos? Quantas pessoas expõem seus corpos, sua intimidade e depois se arrependem amargamente? Pesquisas provam que nesse período de promiscuidade e total falta de respeito à família, aumentam os índices de traições entre pessoas casadas, consequentemente, desestruturação familiar. Quantos indivíduos heterossexuais se envolvem em relacionamentos abomináveis por Deus? Quantas pessoas estouram as suas finanças, causando transtornos à sua família durante todo o ano por causa do desequilíbrio financeiro contraído no período do carnaval? Quantos benefícios sociais para a população o governo deixa de promover por causa dos altos gastos públicos empregados nas orgias carnavalescas? Quantos pais de família que se embriagam, mudam seu comportamento movidos pela embriaguez e pelas drogas, travestem-se de mulheres e muitas mulheres de homens, tudo em nome da folia, trazendo tristeza, desgosto e vergonha para seus filhos, para si mesmo e para toda a sua família. Quanta violência, quantas mortes nos focos de folia nas rodovias, quantas famílias destruídas por causa do carnaval. Quanto dinheiro do contribuinte gasto pelo poder público com a distribuição de camisinhas em total declaração pública de incentivo a todo tipo de prostituição. Quem enxerga e pratica o sexo conforme está na Bíblia não necessita desse tipo de doação e incentivo. Mas tudo isso, queridos, tem uma explicação bíblica. 1 João 5, 18 e 19 está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. E uma das formas do mundo mostrar o quanto está no maligno, de forma tão veemente, é o tal período de Momo, é a festa diabólica do carnaval. Fica aqui o alerta aos verdadeiros seguidores de Cristo, aos verdadeiros cristãos que não querem se contaminar com o carnaval. Não nos convém assentar-se com a nossa família na frente da televisão para assistir os focos de folia, as escolas de samba, o galo da madrugada e principalmente participar diretamente da folia, como é o caso dos chamados blocos gospel. A palavra de Deus diz que não devemos ser cúmplices nas obras infrutuosas das trevas. Apocalipse 18:4. E ouvi outra vez do céu uma voz que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Muitas pragas, irmãos, têm vindo sobre a humanidade por conta da falta de respeito e da rebelião deliberada e exacerbada contra Deus. E a festa de carnaval, a tal festa de Momo, é uma rebelião deliberada contra Deus. E o interessante é que após essa festa, inicia-se um tal período de quaresma, a tal quaresma, onde quem se contaminou, quem praticou toda sorte de iniquidade, perversão, pecado contra Deus, rebelião contra Deus, vai passar agora 40 dias. Muitos não comem carne, muitos viram, entre aspas, santos, se purificando de toda podridão que fizeram. Para nada vale, para nada importa os 40 dias da tal quaresma. Meditemos nestas palavras. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.